para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesta casa, a casa onde a gente recebeu a preparação, né? Nós recebemos, são momentos emocionantes estar aqui, né? Sinto normalmente nervoso para ocupar o culto aqui desta capela. Numa outra situação, algum tempo depois, o coração uma alegria muito grande, ver os irmãos, rever alguns outros irmãos, professores, olhar para vocês que estão se preparando também, e pesa sobre os nossos ombros também a responsabilidade de transmitir para os irmãos alguns dados e os desafios relacionados à evangelização e à defesa da fé frente a outros segmentos religiosos. Hoje, particularmente, nós vamos ver o desafio da evangelização e da defesa da fé cristã ao mundo islâmico. Para introduzir um pouco os irmãos e compartilhar algo bem pessoal também a esse respeito, esta realidade, a realidade do desafio da evangelização do mundo muçulmano, é uma realidade que vinha me chamando a atenção desde os dias de adolescência, logo depois de professar a fé cristã. Quando morava ainda em Recife, me veio às mãos alguns dados e me impressionaram as estatísticas relacionadas ao percentual de adesão à fé islâmica nos países, particularmente do Oriente Médio e outros segmentos. Eu me lembro de ter passado um tempo orando por aquela realidade. Não imaginava que um dia viesse eu mesmo a me dirigir a esta parte do mundo como um missionário para falar do Evangelho de Cristo ao mundo muçulmano. Eu me lembro também que quando vivenciei a convicção no coração de um chamado de Deus, eu tinha uma admiração profunda pelo trabalho missionário, mas tinha muito receio. E eu lembro de ter orado ao Senhor, dizendo: Senhor, eu vou começar como pastor. Se eu sobreviver, aí eu penso nesse negócio de missões. E o que ocorre é que depois que a gente passa pela casa, pelo seminário aqui, e os desafios trabalhando como seminarista, depois como pastor, o desafio do ministério pastoral é encantador. Dá as suas dificuldades, suas dores de cabeça, como são próprios do ministério. Mas isso me absorveu de forma tremenda. A pessoa pela qual eu me apaixonei e venho amar, tinha um medo tão grande que eu disse: você deve ter tentado errado, ter entendido errado esse negócio de missões, porque ela tem receio, então não faz sentido. Foi essa mulher que Deus me deu para amar e que me ama também. Só que ocorre que o coração dela também foi mudando no final. Então agora eu não tenho mais desculpa, não é verdade? Hoje, se você fala com alguns dos meus filhos, eu estava compartilhando com o reverendo Ageu, um deles hoje minha esposa foi lá na escola, e ele diz para os professores e tudo: eu sou missionário, tá? Pelo que tem 6 anos de idade. De tal maneira, irmãos, que falar sobre esta realidade me é falar um pouco de realidades ou de desafios que têm estado no meu coração há muito tempo. É tanto que na minha carreira, se eu posso falar carreira, ou nas minhas pesquisas acadêmicas, eu acabei por priorizar a pesquisa sobre a evangelização no mundo muçulmano. Tive a oportunidade de estudar no Centro de Pós-Graduação em Rio de Janeiro, fazendo especialização em missiologia, depois a validação no Mackenzie e a dissertação no mestrado de Ciência da Religião, tudo falando sobre a evangelização de muçulmanos. E imaginava que a minha contribuição seria estudar, né? Quem sabe algum dia ter a oportunidade de ensinar no seminário, quem sabe. Mas aí o Senhor foi encaminhando esta situação. De tal maneira que para mim também é um desafio. Nós cumprimos as partes preparatórias da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e fomos surpreendidos na reta final, quando já estávamos para sair, com algumas questões de saúde que nos seguraram um pouco mais. Então a orientação da PMT para nós hoje é permanecer neste primeiro semestre aqui no Brasil. Estamos aqui em São Paulo, vamos fazer mais um exame e, se tudo der negativo, né? Em outras palavras, se a saúde estiver ok, entre julho e setembro nós deveremos partir para o campo da Albânia, um país da região dos Balcãs, sudeste europeu, de maioria muçulmana. Eu gostaria de começar lendo um texto bíblico. Aqueles que têm a Bíblia em suas mãos, eu convido a abrirmos na primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo número 3. A semana teológica deste semestre versa sobre evangelização e apologética. São 2 temas que estão relacionados, porque nós não temos como falar propriamente da evangelização sem falarmos de uma defesa da fé. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom?
Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Eu creio, irmãos, que aquela realidade vivenciada por Pedro nos dias dos primeiros séculos da era cristã, quando a igreja cristã começa a experimentar algumas perseguições, podem servir de pano de fundo, de situação, de contexto, de dificuldades religiosas, quando nós pensamos também na evangelização dos muçulmanos. Eu pretendo dividir a minha fala, essa palestra nesta noite, em basicamente 2 momentos, ou 3. O primeiro, nós vamos apresentar um entendimento da apologética e da evangelização dos muçulmanos, como nós compreendemos o desafio apologético da defesa da fé e da evangelização a povos de maioria muçulmana. O segundo, um apanhado histórico geral desta religião, de como foi o seu desenvolvimento até os dias atuais, e por fim, quais as aplicações e os desafios da tarefa evangelística e apologética propriamente frente ao mundo muçulmano. Pois bem, baseado nesse texto, algo me chama a atenção. A palavra de Deus nos diz no verso número 15: santificai a Cristo em vosso coração. Os irmãos bem sabem que o entendimento bíblico para a palavra coração, desde o hebraico, leve em hebraico, envolve uma ideia mais completa do que a gente está acostumado a pensar. Nós nos referimos normalmente ao órgão, e sabemos que nem é propriamente o órgão do centro das emoções. Mas, biblicamente, coração envolve 3 aspectos do gênero humano, da condição humana. A sua cognição, ou seja, a sua compreensão, a sua mente, aquilo que você acredita, a sua emoção, aquilo que você sente, e a sua volição, sua vontade, os seus desejos, suas decisões. A palavra de Deus apresenta uma reunião aqui entre o ato de santificar a Cristo em nosso coração com o pedir razão da esperança que há em nós. Portanto, estou me apropriando aqui do sentido de uma apologética responsiva, entre uma compreensão, aquilo que eu entendo, que eu sinto, que eu tenho vontade de fazer, e tudo isso com uma apologética em resposta àquele que pedir razão dessa esperança que há em nós. Curiosamente, isso é bem aplicado ao contexto islâmico, como nós vamos ver um pouco mais adiante. No versículo 16, nós vemos que Pedro fala: com mansidão e temor, uma postura de espírito, nós podemos dizer assim, de emoção, o vosso procedimento não seja, portanto, difamado. Então, diz respeito à ação. De tal maneira que eu penso que o final do versículo 15 e o verso 16 relacionam isso. Por que estou falando isso, irmãos? Eu gostaria, com essas palavras, dar um toque do que eu entendo ser uma apologética apropriada para o mundo islâmico. Nós não podemos falar numa defesa da fé focada exclusivamente na argumentação racional. Há muito mais elementos relacionados e barreiras entre o mundo islâmico e o mundo cristão do que simplesmente conhecimento ou conteúdo intelectual. E isto diz respeito também às respostas e aos impactos que causaram sobre a emoção e a compreensão e a reação natural que os muçulmanos têm, em linhas gerais, quando pensam na aproximação histórica que o cristianismo lhes deu. E também, quando nós falamos numa defesa de fé, numa evangelização, muito vai envolver as nossas decisões e a nossa postura. Porque, como veremos, não apenas a palavra de Deus nos trata como um ser integral, envolvendo a nossa compreensão, a nossa emoção e a nossa volição, mas também o mundo islâmico enxerga a realidade como um todo. Eu me lembro quando iniciei o meu ministério, aqui sendo pastor auxiliar na zona leste de São Paulo, um dia pela manhã apareceu um jovem numa congregação que eu tomava conta. Aquele jovem apareceu meio perturbado, sentou no banco da igreja e ouviu toda aquela aula de escola dominical. Ao final, ele me procurou, e ele estava visivelmente perturbado,
e disse, eu gostaria que você me desse um pouco da sua atenção. Eu fiz, sim, claro. Ele disse, olha, eu estou com um problema e eu não sei se tem perdão para mim. Eu fiz, qual é o seu problema? Ele disse, eu fui criado como qualquer outro, a maioria dos outros brasileiros, como católico, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito triste, e uma das coisas que eu admirava é aquelas pessoas de convicção. Eu via reportagens sobre pessoas que tiravam sua própria vida, estavam dispostas a tirar outra pela uma fé, e eu comecei a achar que deveria ouvir esta realidade. Entrei em uma mesquita, em pouco tempo eu entrei num treinamento, me converti ao islamismo, e quando eu recebi um treinamento eu fiquei assustado. Veio um líder da Índia falando que o islamismo aqui no Ocidente não tem nada do islamismo legítimo, que a gente tem que voltar às raízes do verdadeiro Islã, e está disposto a perder a própria vida e a tirar a vida, se for possível, em nome da fé. E eu não quero mais seguir esse caminho, mas eu sei que dentro é um caminho sem volta. O que é que eu faço? Eu falei, eu não sei o que é que você faz. Eu sei que há perdão para você sim, você não está perdido para o inferno, não. Se arrependa que Deus lhe dá perdão. Ele disse, mas o que eu tenho que fazer? Eles me deram uma pancada de livros aqui, eles me deram uma pancada de livros para eu ler, para eu estudar. Rapaz, o que é que eu faço? Eu devolvo. Não, vai lá devolver não, vai ficar pior para você. Dá para mim, né? Ainda para aquele espírito de seminarista, né? Todo livro, não, dá para mim que eu guardo para você, você não precisa. Estou com eles até hoje, assim. Mas, gente, aí eu me lembro que eu cheguei para... Ele ficou tão perturbado, eu fiquei com dó dele. Eu disse, rapaz, vamos conversar, vamos almoçar aqui em casa. Aí eu entrei, falei, Veridiana, eu convidei o jovem para almoçar aqui, aquele que veio do Islã. Você é doido? E se eu tentar matar a gente? Não, não vai tentar não. Aí eu voltei, dei uma outra desculpa lá qualquer e tudo, e disse, não, vamos fazer o seguinte, depois a gente conversa melhor. Resultado, aquele moço nunca mais voltou na congregação. Eu não peguei o nome dele, eu não peguei telefone, eu não peguei nenhum dado. Mas aquela cena eu nunca mais esqueci. Um jovem desesperado, com medo de morrer, querendo sair da fé islâmica, e isso não ocorreu, gente, em outra parte do mundo, ocorreu aqui na cidade de São Paulo. Eu me lembro também, porque foi no ano de 2001, que o mundo como um todo assistiu estarrecido àqueles ataques do 11 de setembro. A minha esposa estava preparando café, eu estava no quarto ainda, quando ela me chama para ver no Bom Dia Brasil as imagens dos ataques às Torres Gêmeas do 11 de setembro. A partir dali, definitivamente, entrou na agenda de discussão e da realidade do Ocidente o mundo islâmico e o mundo oriental. Em todas as categorias, jornais, revistas não param mais de falar sobre isso. Livros, best-sellers como Caçador de Pipas, excelente livro inclusive. O cinema hollywoodiano agora encontrou um novo inimigo. Os russos, na época da Guerra Fria, agora mudou para o mundo muçulmano. Nova York sitiada é um desses exemplos, mas há tantos outros. A verdade é que o mundo se viu chocado com aquela situação. E isso faz parte de discussões não apenas acadêmicas, objetos de estudo de dissertações de mestrado, teses de doutorado, mas tem sido de uma profunda discussão entre sociólogos, por exemplo, no continente europeu, porque tem assistido um crescente número de muçulmanos vindo de ex-colônias europeias, ocupando as cidades principais e andando pelas ruas. Pessoas que tiveram a oportunidade de andar pelas ruas das principais cidades da Europa podem confirmar esse fato de que não passa-se mais despercebida presença muçulmana naquele lugar. Meus queridos, esta realidade está diante de nós. Nós temos, dentro do nosso país, um grupo crescente de pessoas seguindo a religião islâmica. Há confirmada pela Polícia Federal extensões da Al-Qaeda, por exemplo, na tríplice fronteira, Foz do Iguaçu, Ciudad do Oeste e Puerto Suárez, lá na Argentina. E isso saiu em reportagem da Veja e tudo mais. E nós? O que nós temos a dizer sobre esta realidade? De que maneira nós, como igreja brasileira, igreja evangélica, igreja presbiteriana, temos pensado sobre o nosso papel e a nossa contribuição à evangelização desses povos? A verdade é que, para ficar um pouco mais complicado, de 3 anos para cá, nós temos assistido um episódio conhecido como Primavera Árabe, que tem sido narrado assim, mas também tem sido objeto de profundo estudo por parte de cientistas políticos e sociólogos, tentando entender que movimento é esse. O que é a Primavera Árabe? Eu confesso que no primeiro momento o meu coração se encheu de esperança. Eu disse, esses países vão se abrir
é a oportunidade de nós entrarmos como missionários e evangelizarmos. Mas depois de 3 anos da Primavera Árabe, o que nós temos assistido é que os ditadores, se era difícil o convívio com os ditadores, pior ficou sem eles. Porque eles eram, em primeiro lugar, políticos, interessados na prosperidade dos seus países. E agora, via de regra, a queda desses ditadores tem assistido à ascensão ao poder de partidos fundamentalistas religiosos. E a igreja cristã, seja de que segmento for, tem sofrido dentro do contexto da Primavera Árabe. Neste exato momento que nós estamos aqui reunidos, irmãos nossos de fé e confissão, da Igreja Presbiteriana da Síria, por exemplo, estão sofrendo dificuldades. Igreja Presbiteriana na Síria, algumas têm sido bombardeadas. Literalmente. O que a gente tem a dizer? Até quando a gente vai ficar vivendo, pensando se essa realidade existe mesmo ou não? Quando é que ela vai nos afetar? Será que nós precisamos experimentar algum atentado em nosso próprio país para imaginarmos que isso tem respeito ou desrespeito a nós também? A tradição árabe reconhece serem os árabes os descendentes de Abraão através de Ismael. Ismael, que foi fruto da união de Abraão com Agar. A história nos mostra que, após a expansão missionária do cristianismo no primeiro século, os povos do mundo então conhecido foram evangelizados, dentre eles árabes. Árabes vieram a conhecer a Cristo e seguirem a Cristo Jesus. A maioria, contudo, da população árabe, com o decorrer do tempo e com o passar dos séculos, acabou caminhando e se conformando a uma idolatria. Esse povo tem origem e vivenciou durante muito tempo, ainda tem uma prática muito tribal. O próprio conceito árabe é um conceito construído artificialmente, não reconhecido propriamente por eles. Mas quem dominou aquela região, como França e Inglaterra depois, acabou apresentando esse conceito. Por ter essa origem tribal, eles se reconhecem primeiramente, principalmente, especialmente, a partir de suas ascendências tribais. Maomé, cujo nome árabe é Mohammed, vivendo no século VII, diz a tradição islâmica que um dia recebe uma visita de um ser celestial. Um anjo lhe aparece e tenta sufocá-lo e matá-lo. E ele não entende aquilo, volta para casa preocupado, fala com a sua esposa, que tenta consolá-lo dizendo: não, isso aí, será que é um demônio? O que é? Ele diz: não, deve ser um anjo, querendo lhe revelar alguma coisa. E ele tem um outro encontro com esse anjo, que se diz ser Gabriel, que Deus havia escolhido a ele, Maomé, para ser o último e o maior de todos os profetas, o selo dos profetas. Portanto, a partir daí, quando ele volta e narra aquela realidade, ele começa a receber estas chamadas revelações desse ser, que ele chama de anjo Gabriel. Ele era um homem analfabeto, ele não sabia nem ler nem escrever, e ele recebe a orientação de, recebendo essas instruções, depois reproduzir e recitá-las de cor. Daí vem o nome Alcorão, Al-Quran, que em árabe significa a citação. Nós aportuguesamos como sendo um nome só, né? Alcorão, e até colocando um artigo antes. O Alcorão, que fica uma redundância, na verdade, seria o Corão, ou a citação. Maomé, então, que experimentou esta realidade, passou um período recebendo revelações no ano 610. Depois, em 612, ele se dirige aos seus próprios compatriotas em Meca, pregando esta mensagem de reforma, condenando toda a idolatria e chamando o povo à volta ao único Deus, o vivo e verdadeiro, Alá. Ele tem uma rejeição da parte dos seus e foge de Meca para Medina, em 622. Lá ele consegue convencer algumas pessoas a respeito da sua doutrina, do que está pregando, e assim ele convence o grupo a voltar a Meca e a persuadir os habitantes de Meca a que de fato abandonem a idolatria e sigam a religião verdadeira, o Islã. E ele vem de uma maneira mais persuasiva, inaugurando assim o que é chamado da jihad, que nós normalmente conhecemos como guerra propriamente. Mas dentro da ideia do Islã é o seguinte: você deve chamar os pagãos, os infiéis, os incrédulos à conversão.
Se eles não vierem pela razão, você pode usar uma persuasão mais efetiva, forçá-los a virem, né, de maneira que eles não fiquem nessa idolatria. Então a jihad nasce dessa maneira. E assim Medina e Meca passam a seguir o Islã. Maomé segue a sua vida e vai cada vez mais aumentando o número de seguidores e de pessoas dispostas também a somar neste modo persuasivo. De tal maneira que o Islã, desde o seu nascimento, caminhava com argumentações e pressões, com favorecimentos àqueles que se convertiam, como desconto em impostos, isenção de alguns outros, e dificuldades àqueles que permaneciam na idolatria. Dependendo do contexto, uma pressão maior. No caso dos chamados povos do livro, que é como eles denominam, judeus e cristãos, alguma tolerância foi dada, inicialmente até a época das cruzadas, que basicamente era, vocês até podem viver a sua fé, no entanto o tratamento não era o mesmo. Se pagavam impostos mais pesados, um imposto religioso lá, que era para quem é infiel, você tem que pagar para pegar no ser infiel, não é? E os cargos mais remunerados, melhor remunerados, então, ficavam então por conta dos muçulmanos. A expansão muçulmana foi vista, curiosamente, como positiva para alguns cristãos, especialmente os cristãos de grupos minoritários, de crenças heterodoxas, tidas como heréticas, e heréticas de fato, monofisistas, nestorianos, que recebiam uma forte perseguição por parte da igreja já majoritária, a igreja católica romana, como hereges, viram nos muçulmanos, foi o livramento de Deus. Também não aguentava mais aqueles católicos nos perseguindo. E no primeiro momento, eles receberam positivamente a presença dos muçulmanos. Ocorre que, com o passar do tempo, eles também começaram essas minorias cristãs, que agora a maioria já está seguindo o Islã, dentro do contexto do Oriente Médio, começaram a ser seduzidos pelas facilidades, cargos, salários e liberdades. E pouco a pouco, a presença cristã no Oriente Médio foi diminuindo, por favorecimentos políticos e econômicos, por um nominalismo muito grande, por casamentos, porque uma vez que o Islã consente que o fiel casa com até 4 mulheres, então as facilidades eram dadas, e essa foi uma das formas estratégicas usadas até pouco tempo atrás, quando havia ainda o Império Otomano. O muçulmano de posses casava com 4 mulheres, algumas delas cristãs, isso não importa, porque todo bem e toda descendência pertence ao marido, homem. E assim foi ocorrendo a islamização de todo aquele povo. O Islã foi a religião que acabou entregando para o povo árabe também um sentimento muito positivo, de autoafirmação muito grande. É inegado dos historiadores a contribuição que o Islã deu para a unificação dos povos árabes. Povos tribais, idólatras, que viviam disputando entre si guerras e tudo mais, com o Islã encontraram uma certa unidade. Do ponto de vista religioso, eles dizem, nós agora também temos profeta. Não é apenas a descendência de Isaac que tem profeta. A descendência de Ismael também tem profeta. Nós temos um livro sagrado também. Não apenas a descendência de Isaac tem, mas a descendência de Ismael tem um livro sagrado. Deus fala conosco na nossa língua, a língua árabe, que foi revelado todo o Corão. E o local. Agora eles têm também locais de encontros sagrados e de peregrinação. A verdade, queridos, é que isso passou a ser algo tão forte dentre os árabes, que, como deu para perceber com a visita que nós fizemos à região, uma das dificuldades encontradas para os cristãos, ou pelos cristãos, dentro do contexto do Oriente Médio, é separar essa identidade árabe de muçulmano. De tão confundido que isto ficou. Muitos cristãos, herdeiros da sabedoria greco-romana, tornaram-se tutores intelectuais de árabes e muçulmanos no início do nascimento da expansão islâmica. Eles eram tribais na sua maioria. E aí ocorre com o tempo a inversão. Porque à medida que crescia o Islã e que ele se estruturava em reinos, Império Abasta e coisas desse tipo, o ocidente cristão desmoronava. Com a queda do Império Romano, a invasão dos bárbaros, vocês bem conhecem da história aí, a estrutura que herdou ou que ficou foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que preservou um pouco da sabedoria. E agora eram os árabes e muçulmanos que estavam florescendo. Os primeiros cristãos traduziram Aristóteles, Platão e Sócrates para o árabe,
e depois eles mesmos esqueceram, porque ao longo da Idade Média a maior parte da população cristã era analfabeta. Mas entre os árabes havia o estudo de filosofia, de aritmética. Os árabes muçulmanos construíram instrumentos que depois, voltando novamente para o Ocidente, foram usados como importantíssimos e fundamentais para grandes navegações. O astrolábio e coisas deste tipo. Então, o alvorecer do Islã trouxe consigo uma parte intelectual muito desenvolvida que eles receberam inicialmente dos cristãos quando ocorre esta inversão intelectual. O Ocidente passou a ser mais iletrado e o Oriente Islâmico ficou com conhecimento e requinte de filosofia e de pensamento. O cristianismo olhava para o Islã, via de regra, apenas como o conquistador ameaçador. E aqui é importante que nós entendamos que quando nós estamos falando na baixa Idade Média e na alta Idade Média, o cristianismo já havia se distanciado bastante daquele cristianismo bíblico, simples, podemos dizer, de certo aspecto, e relacional com Cristo Jesus. Aquela mixagem que houve entre fé cristã e projeto de cristandade acabou enxergando no Islã um opositor à altura, porque a religião islâmica sempre foi, desde o início, um projeto também de sociedade. Então você tinha um Ocidente com a religião cristã, católica é verdade, mas a religião cristã, e um projeto de sociedade com reis, com domínios e tudo, se sentindo ameaçado por um outro grupo que é muçulmano, e tem um projeto de sociedade também, e de conquista. Conquistou o Oriente Médio. Imagina para esse cristianismo que é católico, que tem terra santa, peregrinações, olhar para aqueles, esses são os inimigos que tomaram a terra onde o nosso Senhor viveu e passou. E não só isso, com a expansão para o norte da África e depois ultrapassando o Estreito de Gibraltar, chegando à Península Ibérica, o cristianismo se viu cercado por islamismo em todos os lados. Qual foi a forma que o cristianismo olhou para o Islã? O gigante, opositor e ameaçador. Durante 700 anos, praticamente, não houve, 600 anos, não houve nenhum projeto significativo de tentativa de evangelização dos muçulmanos. Porque inicialmente era a tentativa da minoria sobreviver, que ia sendo sublevada por facilidades econômicas e sociais, e depois se tornou um embate de civilização. E depois, então, surgem as chamadas cruzadas, que vocês conhecem tão bem, que nenhum bem fez a esta relação entre Oriente e Ocidente, entre cristianismo e islamismo. Porém, entre os séculos 13 e 14, surge aquele que é considerado o primeiro missionário cristão aos muçulmanos. Um cidadão nascido em Palma de Maiorca, chamado Ramon Llull, em catalão, e que me chamou a atenção no primeiro dia que eu li sobre ele aqui, lendo História das Missões de Stephen New. Ele colocou da forma aportuguesada. E por que me chamou a atenção? Porque em português o nome dele é Raimundo Lully. E eu olhei e disse, rapaz, teve algum Raimundo que fez alguma coisa que prestava na história da igreja? E ali começou o meu interesse na evangelização de muçulmanos. Lendo Raimundo Lully, me tornei depois um especialista nesse cara, pesquisando sobre ele. Irmãos, a verdade é que desde o início do nascimento do Islã até hoje há um fosso entre o Oriente e o Ocidente, entre o cristianismo e o islamismo. Fletcher, que é um historiador, ele fala de uma mútua indiferença que há entre esses dois grupos. E aí agora a gente chega um pouco mais aqui, vamos ver se a gente consegue ver o vídeo agora. ما نراه من صراع على الساحة الدولية ليس صراعا بين الأديان وليس صراعا بين الحضارات، إنه صراع بين النقيضين، إنه صراع بين زمنين، إنه صراع بين العقلية التي تنتمي إلى القرون الوسطى والعقلية التي تنتمي إلى القرن 21. إنه صراع بين الحضارة والتخلف، بين المدنية والبدائية، بين الهمجية والعقلانية. إنه صراع بين الحرية والقمع، بين الديمقراطية والديكتاتورية. إنه صراع بين حقوق الإنسان من طرف واغتصاب تلك الحقوق من طرف آخر. إنه صراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة وبين من يعاملها كالإنسان. ما نراه ليس صراعا بين الحضارات.
الحضارات لا تتصارع، الحضارات تتنافس. يعني نفهم من كلامك أن ما يحدث الآن هو صراع بين الحضارة متمثلة في الغرب والتخلف والجهل متمثلا بالمسلمين؟ نعم، هذا ما أقصده. من الذي أطلق فكرة صراع الحضارات؟ أليس سامويل هانتنغتون وجاء يعني ليس بن لادن كما يقولون؟ أريد أن ندخل في الموضوع لو تكرمت. المسلمون هم الذين بدأوا بهذا التعبير. المسلمون هم الذين بدأوا صراع الحضارات. عندما قال نبي الإسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله، عندما قسم المسلمون الناس إلى مسلم وغير مسلم ودعوا إلى قتال الآخرين حتى يؤمنوا بما يؤمنون، هم أثاروا هذا الصراع، هم بدأوا تلك الحرب، وعليهم أن يوقفوا تلك الحرب، أن يعيدوا النظر في الكتب الإسلامية والمناهج التدريسية التي بين أيديهم والمملوءة بالدعوة إلى التكفير وإلى القتال الكافرين. يقول أنه لا يسب عقائد الآخرين. أي حضارة في الأرض تجيز له أن يوصم بشرا بألقاب لم يختاروها لأنفسهم؟ مرة نطلق عليهم أهل البيت، أهل الذمة، ومرة يطلق عليهم أهل الكتاب، ومرة يشبههم بالقردة والخنازير، ومرة بالنصارى والمغضوب عليهم. من قال لكم بأنهم أهل كتاب؟ هم ليسوا أهل كتاب، هم أهل كتب. كل الكتب العلمية المفيدة التي بين أيديكم هي كتبهم، وهي نتاج فكرهم الحر الخلاق. بأي حق تشبههم بالمغضوب عليهم والضالين، وتأتي الآن لتقول أن عقيدتك أمرتك بأن لا تسب عقائد الآخرين؟ يا أخي، آمن بالحجر، ولكن إياك أن تضربني بها. أنت حر في أن تعبد من تشاء، ولكن لا علاقة لك بعقائد الآخرين، سواء آمنوا بأن المسيح هو الله ابن مريم أو أن الشيطان هو الله ابن مريم. اتركوا الناس في عقائدهم. اليهود خرجوا من مأساة، فرضوا احترامهم على العالم بعلمهم لا بإرهابهم، بعملهم لا بزعيقهم. البشرية مدينة بمعظم اكتشافات وعلوم القرن ال19 والقرن ال20 لعلماء اليهود. 15 مليون مشرد في العالم جمعوا شملهم ووصلوا إلى حقوقهم بالعمل والعلم. لم نرى يهوديا واحدا يفجر نفسه داخل مطعم ألماني، لم نرى يهوديا واحد يهدم كنيسة، لم نرى يهوديا واحد يحتج على ذلك بقتل الناس. حول المسلمين 3 تماثيل للإله بوذا إلى حطام. لم نرى بوذيا واحدا يحرق مسجدا أو يقتل مسلما أو يحرق كنيسة أو يحرق سفارة، ولكن وحدهم المسلمون يدافعون عن معتقداتهم بحرق الكنائس وقتل الناس وهدم السفارات. هذه طريقة لن تؤدي بهم إلى نتيجة. على المسلمين أن يسألوا أنفسهم ماذا يستطيعون أن يقدموا للبشرية قبل أن يطالبوا تلك البشرية باحترامهم. Ok, o que nós vimos aqui? Nós vemos que, na verdade, esta primavera árabe que está acontecendo, está sendo noticiada, não é uma realidade vivenciada externamente ou pressionada. Alguma coisa está ocorrendo, de fato, no mundo muçulmano. E o mundo islâmico como um todo não é como muitas vezes nós acabamos por imaginar, ou pensar uma realidade una. Há uma diversidade muito grande. Alguns estudiosos dizem que há uma diferença entre a realidade islâmica, a diversidade que há entre o islamismo e a diversidade que há dentro do cristianismo. Outros já veem uma semelhança. Desde o início, o Islã se vivencia em 2 grandes facções, os sunitas e os xiitas, que diz respeito basicamente de um conflito sobre a autoridade dentro da tradição islâmica. Os sunitas são aqueles que creem que a autoridade repousa no texto sagrado corânico.
portanto, especialistas, teólogos do texto corânico é que teriam autoridade efetiva para conduzir o pensamento teológico e a vida das pessoas. E tem a sua expressão maior na Arábia Saudita, onde tem Meca, Medina e tudo mais. Porém, outros, logo depois da morte de Maomé, que não deixou filho homem, e isso deu uma certa dor de cabeça, imaginavam que a autoridade dentro do islamismo deveria vir sobre uma sucessão do profeta. E assim o tio dele, o tio Ali, ou primo Ali, né, veio então a representar essa autoridade, e eles falam que esses imãs, que são autoridades, reportam uma descendência genealógica que remonta até a família de Maomé. Estes seguem não apenas o texto sagrado corânico, mas tem na própria vida de Maomé um exemplo de vida que deve ser seguida e imitado. Então, práticas de Maomé, vivenciadas no século VII, são tidas como o caminho da piedade para todo homem durante a existência da humanidade. A verdade é que com todo esse desenvolvimento tecnológico e tudo mais, a influência do mundo está aí. Países como o Irã, que são a representação do poder xiita, tem nas suas universidades mulheres também estudando, jovens do Egito e de tudo mais, ficaram descontentes com o nível de liberdade que eles tinham dentro do mundo muçulmano. A questão é, qual vai ser o resultado dessa primavera árabe? O que é que vai resultar de tudo isso? Porque estes países não estão mais abertos, propriamente, do ponto de vista religioso. A reivindicação não é liberdade religiosa, mas uma espécie de atuação democrática maior. Além desses dois grandes segmentos, sunitas e xiitas, há algumas facções ou seitas islâmicas também que se pulverizam. Há os sufitas, ou os sufis, que basicamente vêm da tradição turca, que não são árabes, os turcos não são árabes, e a gente diria que são os místicos dentre os muçulmanos, né? Que ficam esperando um contato místico com o próprio Alá. A Albânia, país para o qual nós nos dirigiremos pela graça de Deus, tem a versão Bektashi, que é o islamismo lá da própria Albânia. No entanto, qual é o nosso nível de conhecimento desta realidade? Quando pensamos em Islã, vem logo à nossa mente a realidade de que todo mundo é fundamentalista, terrorista, que vai colocar uma bomba e que vai explodir. Não é verdade? Você encontra uma pessoa assim e diz, rapaz, tem algum risco. Nós estamos amedrontados por esta realidade. Eu me lembro de ter recebido um treinamento com o Don McCurry, que é um missionário presbiteriano, academicamente muito competente. Eu não sei qual seminário que ele se formou, eu conversei bastante com ele, mandava e-mail, ele respondia, eu fiquei inquieto. Foi mais fácil ouvir algumas das coisas que ele ouviu quando ele disse da sua formação presbiteriana, e depois você apresentado como alguém com duas formações acadêmicas de doutorado, um doutorado pela universidade que ele se formou nos Estados Unidos e o outro por um lado do Paquistão, né? Defendido em Urdu, que é a língua paquistanesa. Eu falei, rapaz, pelo menos eu devolvi o que esse cara tem para dizer, né? E este homem se tornou hoje uma das maiores autoridades falando na evangelização de muçulmanos. Ele nos ressalta a importância de que nós temos que olhar uma diferença básica no islamismo. É o seguinte, uma coisa é você falar na teologia islâmica, do pensamento oficial, ditado pela Arábia Saudita ou da Universidade Islâmica do Cairo, ou coisa desse tipo. Outra coisa é o islamismo que é vivenciado pela população. Porque se nós achamos que a igreja evangélica brasileira é nominal, o que dirá do catolicismo? Se nós achamos isso com relação ao cristianismo, a verdade é que no meio islâmico o nominalismo é ainda mais forte, porque a própria adesão ao Islã é fácil, né? A classe de catecúmenos é bem mais curta, você basta recitar a recitação de fé básica que você é considerado um convertido ao Islã. Oriente Médio, quando falamos em Oriente Médio, o que pensamos? Uma mesma e una realidade. Não é. Cada país tem a sua realidade, a sua história, o seu desafio, até mesmo a estratégia melhor para alcançar e para atuar. Quando nós fomos ao Líbano, vocês vão ver um pouco adiante, a postura era uma. No país do Golfo, a postura era outra, porque a maneira de relacionamento com os ocidentais e a própria vivência de fé muda em cada um desses lugares. Eu gostaria de mostrar alguns dados nesse sentido para vocês. Esse é o nosso projeto. Ok, vamos pensar em alguns dados aqui. Me permitam mover aqui para eu poder ficar mexendo aqui também. Nós, e aí eu tenho que partir de um dado geral, de evangélicos, né? Nós, como evangélicos, estamos distribuídos assim
pelo mundo. População em números absolutos. O Brasil, em números absolutos, já está entre as nações mais evangélicas do mundo. À medida que vai saindo do tom de amarelo para o tom de azul, vai diminuindo em números absolutos a presença evangélica. E você vê, tem os países do norte da América do Sul, mas por causa da população baixa também. O norte da África, um pouco lá no Oriente Médio, basicamente você tem uma presença menor. Povos que não ouviram o Evangelho, deixa eu passar para o próximo aqui. Religiões predominantes. Dá para se perceber uma concentração da maioria islâmica exatamente na região por onde o Islã se expandiu, desde o início. Ele nasce no Oriente Médio, se expande pelo norte da África. Na Europa, ele já deixou de ser maioria porque teve a expulsão de Granada, aquela coisa toda que a gente sabe da história, mas a região dos Balcãs tem 3 países de maioria muçulmana e o centro da Ásia ali. O percentual de cristãos evangélicos. Os evangélicos com relação à população mundial. Quanto mais escuro, menor. Você vê que há regiões do mundo que a presença evangélica é menos de 1%. Agora olha esse dado aí. Qual é a proporção da população por missionário? Nós temos um missionário para cada de 100 a 10 mil, de 10 a 20 mil, dependendo da cor. Então você vê que a distribuição da força missionária é desproporcional. Quando você compara o anterior com esse daqui, não coincidentemente, a região onde o Islã é maioria é a região que recebe a menor força missionária. Não é coincidência. Olha esse outro dado aqui. Para cada 1 milhão de pessoas que está seguindo a religião cristã, aí vai tudo, católico, evangélico e tudo mais, há 185 missionários enviados para tentar levar o evangelho de Cristo Jesus. De qualquer segmento. Aí você tem que ser tolerante. Aí é pentecostal, é batista, arminiano, tudo. Certo? Isso aí é evangélico. Tá aí. Para cada 1 milhão de judeus, 58 missionários. Para cada 1 milhão de pessoas que seguem religiões tribais, 50 missionários. Para ateus, 10. Outro, 9. Religião chinesa, 5,8. Hindu, 5,6. Budista, 5,2. Muçulmano, 2,73. Estes dados foram dados que falaram fortemente conosco quando nós estávamos fazendo treinamento para ir para o campo missionário. E disse por que o segmento que é hoje o maior segmento em números absolutos de resistência e oposição ao cristianismo é também o segmento que conta com a menor força missionária da igreja. Por quê? Certamente porque não é fácil. Surgiu o projeto do livro, nós concluímos a Eliane está ali, né? Nós formamos juntos lá no CFM da PMT, só que eu já tinha feito o curso teológico, né? Ela está fazendo agora, o curso teológico. Sobreviva. Então nós fomos recebidos em outubro, o nosso projeto foi aprovado para o livro, porque olha o que passou pela minha cabeça. Tá bom, servir na obra missionária, a maior carência é como muçulmano, vamos para lá. Mas qual a experiência que eu tenho? Pastoreio de igreja, não é? Quando eu soube de um país que tinha igrejas cristãs, irmãos nossos, presbiterianos, precisando de apoio, porque tinha igreja fechada, pronto, é esse o lugar, não é? Racionalmente falando, é perfeita a combinação, não é verdade? Aí marcamos, fomos recebidos na terça-feira. Na quarta-feira, a APMT houve o relatório do Leonardo e a Célia, que é aquele casal que está ali, que estão servindo no Líbano há 6 anos. E falando como é que está a situação depois da Primavera Árabe. Para vocês terem ideia, gente, quando eles chegaram lá, pouco tempo depois explodiu aquela guerra com Israel. Pela primeira vez na história do Estado de Israel, um grupo conseguiu impor alguma derrota a Israel. O Hezbollah sequestrou aqueles soldados e não foram vencidos. Isso para o mundo muçulmano foi um significativo. E eles tinham acabado de chegar no Líbano. Chegaram assim, olhando, ela falou, meu bem, a esquadrilha da fumaça, né? Aí ele falou, isso não é esquadrilha da fumaça não, isso é um míssil, né? Explodiu lá e tal. Muitos missionários abandonaram o país naquela ocasião, eles permaneceram. E assim eles ganharam a confiança do povo, ganharam a credibilidade e foram incorporados aos trabalhos lá da igreja libanesa. Só que, com a Primavera Árabe, a Síria começou a enfrentar dificuldades. E há um ditado lá no livro que diz que quando a Síria tosse, o Líbano expira. Né? A Síria é muito maior com essa guerra que está ocorrendo. Por exemplo, alguns rebeldes saem da Síria e se refugiam no Líbano.
O exército da Síria simplesmente entra lá na cidade, procura e depois volta. Né? Se o Líbano é bem menor, não quer nem saber. E aí ficou difícil, estava difícil conseguir visto. Outra coisa, o país é democrático, mas aí eles... Deixa eu aparecer assim. Então eles disseram o seguinte, olha, Raimundo, nós vimos um relatório ontem, a última família que tentou não conseguiu visto, então nós vamos fazer o seguinte, vamos manter o projeto para vocês do Líbano, mas a gente vai dar duas alternativas. Uma delas é você trabalhar com um missionário que a gente tem lá no Golfo Pérsico, trabalho de evangelismo secreto, que lá é proibido evangelizar. Tá. E a outra opção? A outra opção é começar o trabalho presbiteriano lá na Bósnia. Beleza, né? Amigos, né? Esse pessoal aí, eu fiquei torcendo para dar certo no livro, né? Aí, o que ocorreu? Fomos lá. Vimos um país dividido por facção xiita, sunita, baronita e tudo mais. Para vocês terem ideia, as cadeiras do parlamento são proporcionalmente igual à confissão religiosa da população. Tantos por cento de tal, tal. Nunca houve uma realidade de paz, de fato, no livro. A tensão lá é interna, disputa de poder, muçulmano, cristão, muçulmano sunita, xiita, toda aquela realidade. E nós batemos perto. Vocês estão percebendo que eu estou colado em clerical, né? Porque ela diz, gente, mas não é perigoso? Ele disse, não, perigoso é desconfiar que você seja espião de Israel. Isso é perigoso. Então é melhor você já de cara dizer, olha, eu sou cristão, tem nada a ver com Israel e tal. O missionário para ir para lá, ele assume 3 compromissos. Honrar e defender a bandeira, o hino e tudo que representa o Líbano. Escarnecer, cuspir, execrar tudo que representa Israel. Né? E a terceira coisa é não perturbar o estado de paz religiosa no país. E é esta cláusula que pega quando algum tipo de tensão vier a existir. Mas é um trabalho oficial. Você faz junto com a igreja, com essa liberdade vigiada. O problema é que com essa tensão o visto fica mais difícil. Não é? E aí ficou complicado. Aí nós fomos naquela região do Golfo, que é o outro lado, secreto. Lá, o trabalho só pode ser feito secreto porque para o governo todos os nacionais são muçulmanos e é ilegal evangelizar os nacionais. Tem igreja. Por quê? Porque eles não têm mão de obra qualificada. Eles precisam de engenheiros, eles precisam de profissionais na área de computação, em diversas áreas. Então eles fazem algo semelhante ao Tratado de Windsor. Lembra que o Brasil fez com a Inglaterra? Herege protestante pode vir para o Brasil desde que cultuem nas suas igrejas, não tentem evangelizar os nacionais, não puxam templos com cara. Lembra disso? Eles fazem a mesma coisa. Vocês que são de outras religiões podem vir, desde que vocês só cultuem dentro desse quarteirão aqui e dentro desse local. Todo estrangeiro que não é muçulmano, que é cristão, seja católico, de que língua for, está tudo no mesmo quarteirão ali, junto. Chega o domingo, que não é domingo, que lá é sexta, por causa do feriado muçulmano, no final de semana lá é quinta e sexta, né? O pessoal vai para a igreja, lá. Mas se a igreja souber que alguém está tentando evangelizar o nacional, a própria igreja denuncia. A igreja. Porque eles assinaram o compromisso de que vão ficar ali, de que aceitaram a liberdade que o governo deu, desde que não evangelizem os nacionais. Tem uns missionários lá infiltrados. O missionário que está lá, ele nem o nome missionário usa porque é cognado, né, no inglês. Então ele usa uns cognomes lá, diz, olha, aquele ali é macarrão, o outro também é macarrão. Então eu conheci os 5 filhos de macarrão lá dentro, que tinham lá, né, dentro daquela realidade. Mas a igreja não sabe, porque eles desenvolvem o trabalho secreto. Aí eu olhando essas coisas pensando, para eu vir aqui vai ser complicado. Porque se alguém colocar o meu nome no Google, vai colocar que eu sou pastor, trabalhei 10 anos, escrevi minha dissertação sobre a evangelização de muçulmano. Então a visita ficou muito claro para mim que no Oriente Médio não dava. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar para vocês. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, que está estudando, o que deu, eu já sabia disso, mas eu não queria acreditar. O Oriente Médio é um campo para profissional formado. Você que tem um outro curso universitário, é a plataforma de entrada para o mundo muçulmano. Você desenvolve um trabalho ou um projeto baseado na sua formação, que pela providência divina Deus lhe deu, não deu para mim, você que tem, mas deu para você, e você pode usar. Nós temos que olhar uma outra realidade. E eu quero mostrar isso também, para que vocês tenham uma noção da diversidade que há dentro do mundo muçulmano. A Albânia, que foi o país que nós acabamos fechando, não foi nem a Bósnia, que eu nem fui visitar a Bósnia, um país que foi dominado pelos turcos, foi evangelizado naquela região por Paulo I, o apóstolo Paulo, se tornou parte do cristianismo bizantino séculos depois,
Com a ocupação otomana, eles foram islamizados. Pelas mesmas técnicas. Casa com um bocado de mulher, dá facilidade econômica e tudo mais. Hoje, a maioria é muçulmana. Depois o comunismo e tudo mais. Um país pobre, maioria islâmica, o cristianismo é ortodoxo, mas olha esse perfil. Esse povo mora lá. Aquelas provavelmente sejam católicas, orientais, ortodoxas. Essas são adolescentes. Algumas delas muçulmanas. O senhor muçulmano. O prédio onde está o nosso trabalho, a base do trabalho é uma fundação, Fundação Presbiteriana Albanesa, lá em Tirana, na capital. Esses meninos, a maioria absoluta deles são muçulmanos. Está frequentando os trabalhos lá da família que já está lá. Isso foi um líder muçulmano que foi visitar. Que negócio de fundação cristã é essa aqui nesse bairro muçulmano? Ele quis conhecer. Foi lá, conversou com o Benito, o missionário nosso que está lá. Bateu uma foto junto com ele. O pastor, o líder dos pastores evangélicos na Albânia. Agora olha a outra realidade. O filme Jesus Cristo, passado pelos evangélicos de lá em praça pública. Um dos pais que os meninos estão frequentando lá veio para o Benito e falou o seguinte: rapaz, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho que você está desenvolvendo aqui. Eu sou muçulmano, não vou me abandonar a minha religião, porque eu nasci nela, ela é a minha religião. Mas o meu filho melhorou depois que começou a frequentar o trabalho aqui. O seu comportamento mudou. Eu gostaria de dar parabéns para vocês pelo que vocês estão fazendo pelas crianças do bairro. E dizer o seguinte, que se ele quiser seguir esse caminho, ele tem autorização para seguir. Como é que a gente pensa isso no contexto do país muçulmano? E o nosso projeto vai ser cooperar para ver nascer uma igreja reformada lá. Não há nenhuma igreja reformada no país. Formação teológica, depois que aprender a língua, inshallah, né? Que não é árabe, viu? Já é melhor, usam caracteres ocidentais. E produção de material para essa atuação mais da minha esposa, traduzir coisas assim. Esse é o nosso projeto. Ok. Por que eu estou falando isso? Quando nós falamos de islamismo, nós temos que perguntar: que islamismo? Não apenas no conceito, mas na prática. Que nação muçulmana nós estamos falando? Uma nação que adota a Sharia como a lei islâmica, como regra para dirigir tudo? Ou uma nação que é um Estado laico? Mas uma nação que é um Estado laico, porque de fato acredita no laicismo, o caso da Albânia, que é essa liberdade, você pode evangelizar na rua, ou uma nação como o Senegal, que diz que o Estado é laico, mas que prende o missionário da PMT, e busca na lei alguma acusação para poder enquadrar, porque legalmente ele é laico e teria essa liberdade. Que islamismo nós estamos falando? O islamismo da Arábia Saudita, sunita, baseado no Corão, ou o islamismo xiita do Irã, que pega a tradição dos profetas? O islamismo do norte da África, que é nominal e superficial, e quando há uma doença ou algum problema, eles buscam um feiticeiro ou um curandeiro, como sempre fizeram desde essa chegada do Islã, ou um islamismo intelectual da Universidade do Cairo, em que você vai discutir pensamentos teológicos ou até mesmo filosóficos. Portanto, aqui entra na minha terceira parte da palestra. Nós pensarmos aqui, santificando a Cristo em nosso coração, dando razão da nossa fé. Há argumentos ao coração. Primeiro, argumentos cognitivos. O que crê o Islã? O Islã nós podemos dividir em basicamente dois segmentos. Primeiro, 6 artigos de fé, chamados em imã. Primeiro, todo muçulmano crê em Deus, no único Deus. Deus único, não é politeísta, é monoteísta. Alá, em árabe. Segundo, o muçulmano crê em anjos, esses seres que acompanham a vida de todos os homens, inclusive como escribas das suas atitudes. Um tomando nota dos atos bons, outro tomando notas dos atos maus, para no dia final colocar na balança e ver o que pesou mais. O muçulmano crê nos livros sagrados. O Corão, como o livro sagrado do Corão, e o Hadith, que é a coletânea das tradições do profeta Maomé e os caminhos que isso vale mais no caso dos xiitas. Né? Os muçulmanos acreditam nos profetas, e os profetas são todos os mensageiros que Deus usou ao longo da história.
Eles acreditam na maior parte dos profetas que o judaísmo e o cristianismo acreditam, e para eles, na verdade, todo é profeta. Não tem a separação que faz patriarca, profeta. Quando alguém se diz que é profeta, então Jó é profeta, Abraão é profeta, e todo mundo é profeta. Se teve aquela instrução, recebeu alguma revelação, o é. O islamismo acredita no juízo final, um dia de julgamento, em que Cristo voltará e participará deste julgamento. Eles acreditam nos decretos de Deus, de que nada absolutamente muda aquilo que Deus decretou. O que Deus determinou acontecerá do jeito que foi. Esses são 6 artigos de fé do islamismo. Mas as colunas de fé, as exigências do fiel, como eu falei, basta uma aula de catecúmenos com o Islã que você aprende, né? A gente, não estou dizendo que é ruim não, a gente precisa dar mais mesmo. A fé cristã requer um conhecimento mais aprofundado, mas para o Islã você aprende em uma aula. Primeira coisa, a recitação do credo, da Shahada em árabe. Só Alá é Deus e Maomé o seu profeta. Só há um Deus, Alá. E Muhammad é o seu profeta, o selo dos profetas. Segundo, a oferta, o oferecimento de orações rituais. Não são orações na perspectiva cristã, de uma conversa com Deus, um abrir dos nossos desejos, nossas confissões ao Senhor, mas uma coisa quase que mística, tem que se cumprir uma série de rituais de purificação e tudo mais, recitadas, algumas delas decoradas e ditas, não apenas na oração coletiva, mas individual também. Terceiro, doações de esmolas, a zakat. Então todos são encorajados a exercer misericórdia para com os mais carentes, doando esmolas. Quarto, a observância do jejum, especialmente no mês de Ramadã, um mês em que eles não podem comer nada durante o dia. Aí vão à forra à noite, né? Porque durante o dia você não come e à noite come. Os mais radicais, nem a saliva engolem, cospem. Isso faz parte dos pilares do Islã. Quinto, participação na peregrinação a Meca, ou a Hajj. À medida das suas posses, você deve ir a Meca pelo menos uma vez na sua vida. Tendo condições, o faça. E aí vem toda a orientação, né? Ah, mas não tem condições, mas não tem porquê, porque está gastando de forma. E de fato isso muda. Quando nós visitamos uma mesquita lá na Albânia, nós entramos em uma parte que tinha um túmulo de algumas pessoas. E até o nível do túmulo era diferenciado. Quem foi a Meca estava numa posição superior. O que não foi, estava numa posição inferior. Né? Esse cumpriu os pilares do Islã plenamente. Aquele outro, não sabe por que não foi, pode ser até porque era pobre, né? Mas não foi. E há quem não coloque, a maioria dos estudiosos não coloca, mas o McCarry coloca, o empenho na guerra santa, o jihad, como uma sexta característica. Porque na verdade é dever de todo muçulmano lutar pelos seus irmãos quando houver necessidade. É dever, é uma obrigação. Então entraria entre os pilares também. Bem, esses são os artigos de fé e as colunas. Agora, queridos, eu queria que nós pensássemos numa outra realidade. Quando nós falamos da evangelização, da defesa da fé frente ao mundo muçulmano, nós temos que entender que nós não estamos falando simplesmente em levar o evangelho para uma outra religião. Nós falamos verdadeiramente de uma mudança de cosmovisão. O pensamento islâmico, diferente do pensamento cristão, ocidental, protestante em particular, é um pensamento uno. Há uma unidade do pensamento islâmico, que engloba e encerra tudo em honra a Deus e a Maomé, através da teologia. E eles fazem uma radical distinção e oposição. Eu gostaria de ler uma citação de Said Qutb, falando sobre essa diferença de pensamento entre os dois segmentos. Ele nos diz assim, vamos explicar. O Islã, porém, considera que existe, além das ciências exatas e suas aplicações científicas, duas formas de cultura. A islâmica, que se baseia nas regras do conceito islâmico, e a idólatra, que se baseia em vários métodos, mas só tem um único princípio: erguer o pensamento humano como um Deus que não se submete às regras do Deus único. A cultura islâmica engloba todos os domínios da atividade cultural e realista do homem. Encerra regras, métodos e particularidades que permitem a essas atividades se desenvolverem e progredirem continuamente. Veja que há um empenho na construção de uma cosmovisão
islâmica, que responda e integre todas as áreas do conhecimento, e não só filosoficamente, mas as práticas humanas também. Isso faz parte da tradição islâmica. Questões relativas. Quando nós falamos da evangelização de muçulmanos, nós vamos nos deparar de cara com uma dificuldade. Qual é a base dessa tarefa? Prolegômenas. A primeira matéria de teologia vem à tona aqui. Nós estamos lidando com o princípio de autoridade. Nós não estamos falando com um grupo que aceita a Bíblia Sagrada como sua regra de fé e prática. Já bem falou alguns historiadores e pastores e teólogos aplicando a evangelização da América Latina, dizendo que não se trata propriamente de uma evangelização, mas de uma reforma religiosa. Porque quando nós chamamos católicos a crer em Cristo, nós estamos propondo que ele reformule o cristianismo dele. Tire os excessos e desvios que lá estavam e volte ao que é bíblico. Por isso falamos de reforma. Temos a mesma base de autoridade que a Bíblia Sagrada. Mas como evangelizar alguém que não reconhece esse livro como sendo palavra de Deus? Pelo contrário, no seu texto sagrado, acusa judeus e muçulmanos de terem deturpado o texto sagrado e mudado o sentido do que o era. Prova é que a discrepância em traduções, em cópias, a manuscritologia, dizem os teólogos islâmicos, a manuscritologia cristã é a evidência de que eles estão com a mentira. Porque Deus não preservou o texto original. Nós temos o texto como foi citado pelo profeta Maomé no primeiro dia. Quando nós vamos evangelizar, qual é a base? Este homem, Ramon, propunha que a evangelização fosse em base absolutamente irracionais. Quer dizer, eles não vão aceitar a Bíblia como argumento. Se a verdade do cristianismo é verdade e é de Deus, então não haverá argumento melhor do que os argumentos cristãos. E ele propôs debates a sua vida toda, só comparativo e de embates tensos e profundos filosóficos entre o cristianismo e o islamismo. Estudando, inclusive, e se preparando para combater filosoficamente, porque Averroes estava entrando como predileto até mesmo às universidades cristãs. No entanto, ele não foi bem sucedido, não apenas em vender a sua ideia, como também em conseguir convertidos. Morreu provavelmente martirizado numa última tentativa de pregar os muçulmanos lá na Tunísia. Nós estamos lidando com a realidade, e eu penso que para nós como protestantes, evangélicos de linha reformada, há um ponto que é fundamental que a gente não abre mão, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. De fato, não haverá conversão sem a comunicação do evangelho. Mas nós não podemos achar que evangelizar muçulmano é como evangelizar católico. A primeira leitura que ele vai fazer de nós é que a Trindade, grosso modo, eles vão pensar, é Pai, Mãe e Filho. Não há um conceito. É muito difícil para ele imaginar ou entender o conceito da encarnação do Verbo, ou da Trindade. Isso é um trinteísmo. Então veja que, e aí vai num tom de preocupação. Eu senti, quando estava fazendo um dos meus treinamentos, não da PPT, fora, uma certa desconsideração ou até crítica à teologia. Estava recebendo um certo treinamento, quando uma pessoa se levantou e disse, olha, nós temos um projeto missionário para alcançar os muçulmanos na China, e você vai para lá e vai fazer isso, e dá espaço para todo mundo, para engenheiro, para pintor, para encanador, para mecânico, eu esperando ele falar teólogo, né? Pastor, pastor, e não disse. Aí eu falei, rapaz, o que está acontecendo? Aí ele disse, olha, teólogo a gente não tem dado preferência não, porque esses caras têm dado tanto trabalho. Irmãos, é um tiro no pé pensar em levar o evangelho para um outro povo, de outra base teológica, se nós não tivermos muito claro para nós mesmos o em que nós cremos. São clássicos os casos de missionários que se perderam, não souberam responder às perguntas e os questionamentos sobre a Trindade, sobre a fé, sobre a encarnação, doutrinas que foram de profundo debate nos primeiros séculos da era cristã. São temas da evangelização hoje com muçulmanos. Aquelas aulas pesadas de teologia vai ser aluno do missionário. Pense nisso. E é importante termos isso muito claro em nosso coração, desta valorização. Eu até me virei com o colega e disse, eu devia ter feito o curso de pipoqueiro, ia ser mais útil, né?
Mas, bem, para aquele segmento, né? Não que eu acredite assim. Obviamente, a gente vê muito claramente a importância de uma boa formação teológica. Porque se aqui as respostas mal dadas já causam tanto estrago num ambiente de pano de fundo cristão, imagina o que não será no ambiente de pano de fundo não cristão. Algumas pessoas, na tentativa de se verem, porque houve um tempo que veio uma onda no mundo, na sociedade não cristã, ocorreu esse pensamento de revisionismo histórico. As nações que foram colonizadoras começaram a fazer uma espécie de meia-culpa com as suas atitudes colonialistas para com os países que eles dominaram. E isso é uma crise séria hoje na Europa, por exemplo. Eu tenho participado de alguns eventos e estudos sobre essa questão do debate religioso entre cristãos e muçulmanos, não apenas no meio evangélico, mas fora do meio evangélico. Participei no Mosteiro de São Bento e um outro, um debate internacional baseado em Raimundo Lúrio. E todos têm falado o seguinte: o Ocidente está envergonhado, ou as nações que foram colonizadoras cristãs, sejam católicas, sejam protestantes, envergonhados do que fizeram no passado e tímidas diante do islamismo cada vez mais militante e atuante, sem saber dar respostas. Pedindo desculpas pela colonização que fizeram, mas sem saber dar respostas. A Europa se vê cada vez mais presente, com a presença marcante de muçulmanos atuantes e fiéis, ela que está secularizada e sem saber lidar com esta realidade. Como é que nós podemos pensar numa evangelização, numa apologética, se nós nem mesmo entendemos o que é? Precisamos entender. A título de curiosidade, eu gostaria de ler para vocês uma citação de um outro mestre islâmico, Mohammed Abdullah, sobre a controvérsia entre predestinação e livre-arbítrio no Islã. Entre eles também há esses debates. Ele diz assim: aí surge, na verdade, um dilema para o teólogo muçulmano. Se por um lado dizemos que o homem é responsável por seus atos, isto seria incompatível com a predestinação dos seus atos. Do mesmo modo, se declaramos que o homem é livre quanto aos seus atos, implicaria que Deus não tem nem poder sobre ele, nem conhecimento do que o homem fará durante a sua vida terrena. Ambas as alternativas criam um embaraço. Desejamos atribuir a Deus não somente a justiça, mas também a onipotência e a onisciência. O profeta Muhammad ridiculariza o debate, devendo este permanecer indefinido permanentemente. E ele formalmente ordenou que seus seguidores não se envolvessem em tal debate, acrescentando: muitos que os precederam já foram desvirtuados por essa discussão. Ele reconhece em Deus, com todo respeito e reverência, os atributos da onipotência e onisciência, e afirma também que o homem é responsável pelos seus atos. Ele não deseja lidar qualquer desses aspectos com o outro. De certo modo, ele relega esta discussão ao nível da futilidade daquele que questiona quem surgiu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Então veja, por que eu citei isso daqui? Debates teológicos existem no mundo islâmico. Enquanto que há uma corrente no meio cristão que está dizendo: a gente não tem que conhecer teologia nem que debater. Sabe-se de casos de missionários que chegaram e dizem: não, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E ele não tinha resposta, ele diz: então vamos ajoelhar aqui, só levanta quem tiver convertido a outra religião. Adivinha quem foi que levantou convertido? Foi o cristão. Porque não é por força, nem por violência. Eles estão preparados. Nós temos que ser capazes também de ouvir. Essa foi uma outra coisa que Raimundo Lúrio falou. Quer dizer, como nós haveremos de evangelizar um grupo se nós nem mesmo sabemos exatamente o que ele pensa? Nós não falamos a sua língua, nós não conhecemos os seus filósofos, nós não sabemos como ele pensa nem que se comporta. E a história mostra algumas fragilidades neste sentido também. Não é de hoje a ideia romântica de algumas pessoas quererem alcançar o mundo muçulmano sem o devido preparo. Valdir Steinheimer registra em uma de suas obras um mau exemplo dado pelo Francisco de Assis. Quando este homem, achando que o que precisava era um bom exemplo e impacto na vida dos muçulmanos, se dirigiu para lá. Diz assim: quando no outono de 1219, Francisco tentou evangelizar o sultão do Egito, Melik el-Kamel, a sua experiência foi frustrante e poderíamos dizer inoportuna. Afinal, a tentativa se deu no contexto das cruzadas.
Diz o cronista que Francisco, maltratado e ignorando a língua dos turcos, entre aspas, apenas dizia Saldan, Saldan, que quer dizer sultão. Sendo levado à presença deste e não alcançando seu objetivo, Francisco é reconduzido por homens armados para junto dos exércitos que cercam Damieta. A missão foi um fracasso. Eu não sei o que se passava pela cabeça dele, mas ele não tinha como dizer e queria o fazer. Salvaguardas de devidas proporções. Não será essa a realidade de alguns missionários também que querem levar o evangelho para o mundo muçulmano? Dizer, não, lá Deus vai fazer com que isso ocorra. Irmãos, esses foram os argumentos cognitivos em linhas gerais. Eu gostaria de trabalhar agora sobre uma segunda natureza de argumentos. Argumentos emotivos, que dizem respeito ao coração. Piedade e fervor. O Islã requer uma grande submissão e devoção. Pessoas estão dispostas a matar e a morrer pela fé. Imãs e sheiks viajam pelo mundo em nome da islamização. Orações diárias, calo na testa, autossacrifício, fazem parte da vida muçulmana. E que muitas vezes olham para os ocidentais ou o ocidente julgando tudo como cristão e não vê piedade. Não apenas no ocidente secularizado, mas em muitos dos chamados cristãos também. E eu gostaria também de destacar aqui algo que é falado a esse respeito. No próprio Corão se fala sobre esta piedade e a exigência. Imagine você que a própria prática de Maomé é seguida e imitada por aquelas pessoas. A resposta que Lúlio dava a isso é o seguinte: a falta de piedade e de fervor entre os cristãos, a falta de compromisso e de disposição de viver o Evangelho, de levar o Evangelho àqueles que não conhecem, é o sinal do fracasso da nossa tentativa quando ocorre de evangelização de muçulmanos. Lúlio dizia, somente o amor a Deus nos levará à evangelização dos muçulmanos. Eu gostaria de ler uma citação dele aqui, eu acho que vale a pena para nós pensarmos. Está em Poesia, uma das suas obras. Amável filho, quase mortas estão a sabedoria, a caridade e a devoção. E poucos são os homens que estão na finalidade para a qual o nosso Senhor os criou. Não existe mais o fervor e a devoção que costumavam existir nos tempos dos apóstolos e dos mártires, que por conhecerem e amarem a Deus, definhavam e morriam, dizia Lúcio. A carência generalizada de uma vida cristã autêntica era percebida e denunciada como blasfêmia por Lúcio, pelo fato de existirem nos seus dias tantos grandes doutores em teologia, que apenas se banqueteavam nos seus refeitórios e não demonstravam nenhum interesse missionário, eram indiferentes ao fato de serem tantos os incrédulos. Se Deus tivesse louvadores, mas pelo contrário, vemos tantos lugares o nome dele ser blasfemado, desonrado, ignorado e menosprezado pelos ídolos, e poucas pessoas a amá-lo e louvá-lo. Por que eu cito isso, irmãos? Muitas vezes nós focamos o trabalho apologético nos conceitos e nos argumentos. Mas, quando nós pensamos no trabalho missionário, nós temos que pensar que nós vamos nos dirigir a pessoas que têm zelo, e muitas delas têm fervor e sinceridade naquilo que fazem. A nossa língua e a nossa mente podem estar muito bem treinadas intelectualmente, mas a nossa vida fria, indiferente, e muitas vezes com falta de fervor, de piedade e de honestidade, pode pôr por terra tudo aquilo que o argumento da nossa boca tem a dizer. É verdade que muitas pessoas vivem sob um regime de opressão debaixo do Islã, mas a verdade é que também há sinceridade. Eu não estou relativizando a verdade, eu estou nesse momento destacando a importância de que a apologética tem que ser o coração, a mente, mas também a emoção e a sinceridade. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Redentor da sua igreja, e deveria ele sim receber o maior louvor e a honra e a glória da parte daqueles que o seguem, e disposição. E era esta denúncia que o Lúcio fazia nos seus dias, e eu o leio como se tivesse ouvido alguém que está falando hoje, nos dias de hoje. Onde estão aqueles que louvam a Deus e o honram e se esforçam para vê-lo conhecido? Não parecem estas palavras que as palavras de John Piper em Alegre Seus Povos?
que de todos os motivos pelos quais nós podemos fazer a obra missionária, nenhum é tão digno, tão honesto e tão verdadeiro quanto o compromisso profundo e sincero de ver Deus sendo honrado e glorificado no meio de povos e nações que Ele ainda não recebe o louvor que lhe é devido. Não há nada mais bíblico e reformado do que isso. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. O desejo de ver Deus recebendo o louvor que lhe é devido deve acompanhar os nossos argumentos. É o peso do coração que o profeta sentia ao ver o povo se afastando dos caminhos do Senhor. É a alegria e a devoção que a igreja sentia primitiva apostólica. Pois bem, queridos, por fim os argumentos volitivos: piedade e fervor, decisão. O Islã requer uma grande submissão. As pessoas estão dispostas a fazerem muitas coisas. Nós, como cristãos, temos que responder com a fé que vai à ação também. Não somos piegas de falar de um subjetivo sentimento, mas proclamamos um Cristo que é Redentor, mas que é Senhor da nossa vida, que dirige a nossa vontade e as nossas decisões também. Isso é argumento também, é argumento de vida, é argumento prático. A Medula fala sobre esta unidade dentro do Islã o seguinte: é bem sabido que a divisa do Islã está resumida na expressão do Alcorão: bem-estar neste mundo e bem-estar no outro. O Islã certamente não satisfará os extremistas de qualquer escola, seja dos ultra-espiritualistas ou dos ultramaterialistas. Porém, pode ser praticado pela maioria preponderante da humanidade que segue um caminho intermediário e procura desenvolver simultaneamente o corpo e a alma, criando um equilíbrio harmonioso no homem como um todo. O Islã insiste na importância de ambos estes fatores constituintes do homem e da sua inseparabilidade, de modo que um não venha a ser sacrificado em benefício do outro. Se o Islã prescreve deveres e práticas espirituais, estas contêm também vantagens materiais. Da mesma forma, se o Islã autoriza um ato de utilidade secular, explica como tal ato também pode servir de fonte de satisfação espiritual. Os exemplos que seguem, e ele passa a dizer alguns exemplos, servem para ilustrar esse argumento. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós temos ouvido, insistentemente, no meio da academia, um dos perigos da pós-modernidade é essa departamentalização da vida. Não é verdade? Nós separamos a parte da fé, a parte do sentimento, a vida do trabalho, a vida familiar, como um todo. Imagina a fragilidade de alguém que quer levar o Evangelho, ainda que inconscientemente carregando isso dentro de si. Se depara com um muro, com uma parede indivisível que é a proposta islâmica. Eu penso, aí pode atribuir a crítica a mim mesmo, eu penso que, naturalmente falando, ad homines, né? Ad hominem, só entre os homens, só para nós aqui, que as razões naturais do crescimento da mentira às vezes está na nossa limitada vivência e proposta da verdade. O que é que eu estou dizendo com outras palavras? Quando o cristianismo foi perdendo a força em se mostrar um projeto de vida de Deus para os homens, aliança pactual, mandato cultural, espiritual, social, envolvendo todas as áreas da vida, e o homem foi cada vez mais departamentalizando a religião para ou experiência subjetiva, ou debate teológico, e ela já não dialogava com a sua vida familiar, já não trazia resposta para os seus dilemas de alma e tudo mais. Chegou uma outra religião que disse: ó, simples assim, segue isso e toda a sua vida está resolvida. É verdade que haverão questões complexas, mas eu penso que um dos maiores desafios é viver toda a fé cristã, não no sentido de perfeito seguimento da fé, mas uma proposta de vida. Por fim, alguns aspectos importantes da evangelização dos muçulmanos. Primeiro, por uma prática missionária doxológica. Aí eu cito aqui o Piper e também, novamente, o Luke. Me permitam ler mais uma citação, e eu estou concluindo com algumas palavras mais aqui. Em tristeza e em fraqueza estava um homem em terra estranha. Fortemente se maravilhava das gentes deste mundo, como tão pouco conheciam e amavam a Deus. Este homem chorava e se compadecia, como neste mundo existem tão poucos amantes e servidores e louvadores de Deus. E para que esse fosse conhecido, amado e servido, fez este livro das maravilhas. Nós cristãos somos vistos como apóstatas pelo Islã
e esta é a realidade que eles nos enxergam. Embora historicamente houve uma tolerância, depois das cruzadas a situação ficou ainda mais conflituosa. E o próprio Corão nos retrata de uma maneira não positiva. Diz assim, eu gostaria de destacar isso aqui. Embora o Corão expresse alguma consideração para com os judeus e os cristãos, revela também uma crítica aguda a ambos, ao afirmar que os mesmos rejeitaram os livros sagrados anteriormente enviados por Deus, a saber, a Bíblia hebraica e os Evangelhos, respectivamente, pelo que se tornaram ímpios, segundo o registro da segunda surata, nos versículos 87 a 89 do Corão. Especificamente aos cristãos, o livro sagrado islâmico afirma na surata número 57, verso 27, que são um grupo de apóstatas, alguns por sincera e enganosa tradição, e outros por verdadeira corrupção. E por fim, destaca-se aqui a afirmação que o Corão faz de que a divisão da cristandade é uma evidência do juízo de Deus sobre a apostasia cristã, conforme a 5ª surata, verso 14 do Alcorão. Nós estamos diante de uma realidade que não vê o cristianismo com uma certa tolerância, mas sim como um desvio. A dispersão das forças missionárias é outra dificuldade para nós alcançarmos os muçulmanos. Há um registro histórico de que os mongóis tiveram contato com o cristianismo nestoriano, que era herético, e ficaram interessados e pediram que o Papa mandasse missionários para explicar. Como o contato inicial foram pelos nestorianos, houve uma dificuldade lá e não se mandou ninguém. E aí o Islã mandou alguns emissários e os mongóis se tornaram muçulmanos. Hoje, o centro da Ásia é quase toda islâmica, aquela parte os Istã da vida, né? Uzbequistão, Kurdistão e tudo mais. Perdemos uma oportunidade. Se nós pensarmos em hoje aqui, eu tenho, você tem, eu tenho certeza, a convicção em seu coração das verdades cristãs, a nossa visão reformada que está sendo sedimentada e bem pensada. Mas como nós vamos trabalhar em um país em que o cristianismo é menos que 0,5% da população, menos que 1% da população, e você, como missionário cristão, presbiteriano, é um no meio de, se tiver outros tantos, 5 ou 6. Como podemos pensar na evangelização desse povo, se nós mesmos, como cristãos, não conseguimos desenvolver um plano de cooperação? Eu não estou dizendo para a gente negociar as nossas crenças, mas certamente nós precisamos pensar em como trabalhar dentro desse contexto. Não podemos transfigurar ou mudar, simplesmente transpor a realidade que nós vivenciamos aqui. O nosso projeto é um projeto de colaborar com a igreja albanesa, não apenas ver nascer a igreja presbiteriana, mas com uma boa teologia. Porque nós entendemos que essa é uma colaboração reconhecida, inclusive, por eles. Pelo líder da igreja evangélica da Albânia, que diz: vocês presbiterianos têm uma boa teologia. E uma forma que vocês podem cooperar conosco é com a formação teológica. Eu penso, irmãos, que Deus tem nos dado uma oportunidade histórica para nós pensarmos. A igreja brasileira precisa de bons pastores formados para dar continuidade ao trabalho que aqui está. Nós temos um número de pastores, pela graça de Deus, pela primeira vez na história da IPB, nessas últimas décadas, que dá para satisfazer essa necessidade se nós formos dispostos a cobrir as necessidades do Brasil como um todo. Mas não teríamos nós também que enxergar as oportunidades e necessidades que o mundo coloca diante de nós, de levarmos a fé evangélica, bíblica, solidamente reformada, e assim abençoar não apenas um trabalho presbiteriano, mas até mesmo influenciarmos a igreja evangélica onde ela quer que esteja crescendo. Penso que sim. Falta de treinamento e de visão adequados. Apelos são dados por pessoas que vêm convertidas do cristianismo. Se vocês pensam que o Islã não é possível alguém se converter do Islã, pois eu vos digo, Eu gostaria de ler um depoimento aqui para vocês, neste sentido. Os muçulmanos são alcançáveis, disse um convertido numa palestra missionária internacional nos Estados Unidos. Vocês acreditam nisso? A Bíblia diz que se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se ele tem sede, dá-lhe de beber. Os muçulmanos hoje em dia têm sede, têm fome, eles têm essa fome de Deus porque precisam. O Islã não é a resposta. Maomé não é a resposta. A resposta é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
E nós temos as boas notícias para compartilhar. Não falamos de alguma filosofia, mas sim de Jesus Cristo, que é o único Salvador do mundo. E queremos ver novas formas de atuação de Deus usando as pessoas. Vocês têm visto isso em seus países. Venham compartilhar conosco nas igrejas e nos países islâmicos. O treinamento precisa ser adequado. Já passou da hora de nós olharmos para a igreja e dizer que o treinamento missionário tem que ser inferior que o treinamento pastoral. Não, não tem que ser. Tem que ser no mínimo igual. Teologicamente o mesmo que nós pastores recebemos. Mas missiologicamente outras ferramentas precisam. Linguísticas e antropológicas que nos capacitem a entender como aquele povo pensa, quais são os seus valores e assim aplicarmos devidamente a verdade da palavra de Deus. Nós não podemos relaxar nesse sentido. O treinamento será mais longo, será preciso gastar mais tempo estudando, se preparando linguisticamente, mas o resultado deverá de ser mais produtivo. Como se diz aquela história de que um homem chegou numa tribo e disse: olha, eu tenho uma roça para capinar. E o indígena pegou, se levantou, 2 indígenas se levantaram e foram capinar. Um deles começou a derrubar as árvores e estava demorando. O outro não foi para lá. Entrou e veio 1 hora depois. Com 1 hora terminou o roçado dele. O outro passou o dia todo para terminar, estava com a mão calejada. Ele disse: como você terminou tão rápido? Ele disse: eu passei 1 hora molando no machado. Aí foi fácil. Enquanto o outro foi tentar fazer no braço. Assim também é no campo missionário. Sem a ferramenta devidamente preparada, se sofre muito, se luta muito para entender o que está acontecendo, qual a resposta a ser dada. Vocês têm a oportunidade de receber uma excelente formação aqui. E eu concluo, irmãos, fazendo um apelo. Quem sabe a providência divina não lhe trouxe a esse lugar, para que você pensasse na oportunidade que Deus lhe dá de também compartilhar o Evangelho a outras nações. Quando estudava teologia, estudava a história da igreja, uma das coisas que me chamava a atenção, vendo o grande avamento que houve em Princeton, quando os sermões profundamente teológicos de Charles Hodge apresentou o desafio para os estudantes de Princeton, falando: o mundo precisa ouvir a glória do Cordeiro, Deus merece receber a sua glória. Um jovem, com brilhante carreira diante de si, viu as oportunidades que havia na terra brasileira, dominada pelo catolicismo romano, com malária, com riscos de saúde aqui e de morte, e viu seu coração aquecido e disposto a vir para essa realidade. E porque ele veio, existe a Igreja Presbiteriana no Brasil hoje. O nosso coração também precisa queimar por esta realidade. Queremos e devemos nos empenhar em ver a bandeira de Cristo tremulando as nações. Ver essa estatística de alguma maneira mudando e dizendo: o despojo de Cristo é meu trabalho buscar. Deus terá todos os seus eleitos, que serão alcançados por aqueles fiéis mensageiros, que irão em busca do seu despojo, como criam os moravianos. Qual é a sua formação? Além da teológica. Quem sabe Deus já não estava lhe preparando antes mesmo de você saber com aquela formação. Ele diz: você tem a formação apropriada para ir para o mundo árabe. Mas países como os países do leste europeu, Kosovo, Albânia e Bósnia, de maioria muçulmana, também estão abertos para receber outros que têm a formação teológica tão somente, para se viver na igreja que estão sendo edificados. Que Deus nos abençoe, queridos. Alguém tem perguntas para fazer? Uma pergunta? Sim. Pastor, você disse que tem países onde tem igrejas, né? Mas o pessoal eles podem cultuar a Deus só naquela região específica, né? Porque eles têm carência de profissionais e tal. Mas tem alguns missionários lá, né? Mas as pessoas locais não podem ser evangelizadas. Se uma pessoa local vai àquela igreja, o que acontece? Muito boa sua pergunta. Irmãos, o que eu vivenciei dentro dessa pesquisa de campo que a gente foi fazer para definir o campo, foi bem claramente que há 2 tipos de trabalho missionários, 2 tipos de trabalhos missionários entre os muçulmanos, em países com restrição. Eu não estou falando de um país aberto como é a Albânia. E claro, mesmo que seja aberto, é muçulmano. Você tem que ter sabedoria para lidar.
Um é o trabalho oficial, o trabalho que o governo reconhece quando reconhece. Esse trabalho se diz, é uma empresa, né? É o trabalho oficial. Há restrições. Você pode fazer, por exemplo, nesse país, há plena liberdade para evangelizar estrangeiros. A prosperidade que o petróleo trouxe aos países do Golfo Pérsico fez com que alguns países, presta atenção nesse dado, tenham mais da metade da população de estrangeiros. Imagina isso. Um país como o Catar, por exemplo, que chega a quase 70%, segundo a informação que foi dada. Você tem toda a liberdade de evangelizar esses povos. Curiosamente, muitos deles não tinham essa liberdade nos seus países de origem. Indianos, nepaleses, gente do Sri Lanka, da Indonésia, que era um país com uma pobreza muito grande, que aceitam trabalhar como doméstico ou qualquer outra coisa nesses outros países. A plena liberdade. Eu mesmo participei de um curso em nepalês, na sexta-feira à tarde lá. Embora houvesse alguma restrição no Nepal, lá, como eles são estrangeiros, eles não ligam. Então você tem liberdade de trabalhar com esses daí. Quando você trabalha com a igreja oficial leva muita pedrada da igreja perseguida. E a igreja perseguida diz, vocês são fracos, vocês não pagam preço pela fé, vocês negam a Cristo, aceitam as imposições do governo, mas há um espaço via igreja oficial também. Por exemplo, se você vai trabalhar com os estrangeiros, certo? Ou se você for capacitar os crentes que estão lá para eles mesmos serem esses missionários. Esses engenheiros e tudo que trabalham na plataforma, que trabalham na indústria, se como crentes eles são capacitados na igreja, eles podem fazer. Outro é o trabalho da igreja secreta, que é totalmente diferente. A igreja secreta vai trabalhar sempre secretamente, né, como está sendo dito. Então, sendo assim, você nunca vai poder reunir um grupo grande de pessoas. O trabalho funciona sempre em unidades, não chega a dezena, né? Em horários diferentes, em locais diferentes, isso nós vimos também. E é um risco que se corre. Eu me lembro de um depoimento, quando eu estava saindo um dia para ver as possibilidades de trabalho no lugar, o missionário que estava comigo, me levando para aquele lugar, recebe uma ligação. Ele começa a falar em árabe com a pessoa que está do outro lado. Depois desliga e pede oração por esse irmão. Ele diz, Raimundo, eu tenho evangelizado esse homem há mais de 2 anos. Ele converteu tem 1 ano e meio ao cristianismo. Ele compartilhou, a sua mãe descobriu, ameaçou expulsá-lo de casa, e uma porção de coisas, mas acabou aceitando. No entanto, isso permaneceu em segredo. E ele me ligou agora, dizendo o seguinte, quando eu acordei à noite, tinha um bilhete ao lado da minha cama, na escrivaninha, dizendo o seguinte, eu sou fulano de tal, fui contratado pelo seu pai para tirar a sua vida se você não abandonar o cristianismo e voltar para o Islã. O pai dele fez isso. Ele ficou desesperado, não conseguiu nem voltar a dormir. Saiu, pegou a chave do carro, ficou dirigindo, esperando o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, ele ligou para o missionário. Quando ele ligou para o missionário, a gente estava saindo para ver as possibilidades de trabalho. E eu pensei assim, rapaz, o negócio aqui é complicado. Veja, se nós achamos que é difícil a realidade do missionário no campo fechado, pode ter certeza que a realidade do convertido é muito mais difícil. Porque como é um bloco unido, ele simplesmente perde a família, perde o trabalho, quando não perde a vida. E um dos trabalhos que se faz nesses países de bloco fechado é tentar dar uma nova vida. Algumas missões procuram tirar um novo passaporte, um nome diferente, só que a pessoa tem que deixar família, amigo e tudo para trás. Né? Não sei se foi assim. Mais alguma pergunta? Se não, irmãos, nós vamos encerrar. Alguém tinha levantado? Sim, por favor. É uma pergunta simples. Nós gostaríamos de saber o que trabalho é feito com as crianças que o senhor citou lá na Albânia? Isso. Ah, sim. A igreja evangélica na Albânia não tem 30 anos de idade. Você imagina o que é isso? A igreja evangélica não tem. A pioneira do trabalho que ficou até agora foi uma brasileira. Chegou lá ainda no comunismo, quando o país era fechado, semelhante à Coreia do Norte, que é hoje. E essa igreja, eu testemunhei, eu fui num culto numa igreja albanesa, um pastor albanês já, né? E foi muito bom ver a alegria daquele povo participando. O país pode, a igreja oficial está registrada, e a gente, quando entra, você já dá aquela escaneada para tentar entender, né? Eu olhei assim, deu para ver que a igreja era, na sua maioria, de pessoas entre 18 e 30 e poucos anos de idade.
Depois que terminou o culto, o nosso missionário foi conversar com o pastor lá, porque eles trabalharam junto há um tempo atrás, e o pastor falou assim: você lembra, Benilton, dessa igreja quando ela estava nascendo? Era aqueles adolescentes e crianças que a gente estava trabalhando há 15 anos atrás. Por que eu estou falando isso? A nova geração que cresceu sob o regime comunista, sendo perseguido, não podendo cultuar nem como cristão, nem como muçulmano, e que se abriu agora, e que quer viver um país diferente, quer enriquecer, quer entrar na União Europeia, que eles não estão, há sérios problemas de corrupção e tudo mais, é a geração que está aberta. E a igreja que tem surgido na Albânia tem sido com a evangelização de adolescentes, inicialmente. Depois, o resto da família acaba sendo alcançado. Então, o trabalho lá é um trabalho de apoio. Então, ele dá uma aula de reforço de inglês, oferece oficinas de violão, aula de espanhol, porque a esposa do nosso missionário é argentina, né? A Mônica, né? Um brasileiro casado com argentino. Agora, olha só, a filha deles fala com o pai em português, com a mãe em espanhol, com um professor em inglês e com os amigos na rua em albanês. Essa é a realidade linguística do povo lá. Então, são trabalhos para se investir.